Putin achava que já tinha visto tudo da Ucrânia, mas a situação dos soldados russos só piora no campo de batalha. Os Estados Unidos criaram uma das armas mais poderosas do mundo, e agora a Ucrânia está derrotando os soldados russos com ela. Sem muito alarde, a Ucrânia acabou de incorporar discretamente um dos canhões de artilharia mais temidos do mundo ao seu arsenal, e isso tornou todas as armas da Rússia inúteis. Nem a Ucrânia esperava por isso, e a Rússia não imaginava o que viria. Graças ao que os Estados Unidos criaram há décadas, a Ucrânia agora possui uma arma devastadora para tentar encerrar a guerra da Rússia. A arma em questão é o obuseiro autopropulsado M110 de 203 mm, que foi entregue à 52ª Brigada de Artilharia das Forças Armadas da Ucrânia. Segundo a United 24, Media Brigada confirmou a chegada da arma e destacou que ela se integra bem à artilharia ucraniana de fabricação nacional, que está destruindo a ofensiva de primavera da Rússia. Nosso equipamento inclui o obuseiro autopropulsado 2S-22 Badana, os sistemas de lançamento múltiplo de foguetes RM-70 Vampire e o M110A, de 203 mm. A 52ª anunciou de forma casual nas redes sociais em 2 de abril, quase tratando o M110 como detalhe secundário. Mas não é. Você vai entender por que a chegada desse canhão de artilharia na Ucrânia vai mudar o campo de batalha em breve. Primeiro, é preciso fazer a pergunta: como a Ucrânia conseguiu colocar as mãos em obuseiros M110? Essa arma da Guerra Fria já foi aposentada oficialmente pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, então parece improvável que a Ucrânia consiga uma delas. No entanto, uma arma aposentada não significa necessariamente que ela seja obsoleta, e a origem dos M110 que agora estão na Ucrânia pode ser rastreada até um acordo feito em outubro de 2025. O Army Recognition informou que a Grécia aprovou a transferência de 60 sistemas de artilharia fabricados nos Estados Unidos para a Ucrânia, junto com 150 mil projéteis necessários para o sistema e alguns foguetes Zuni, em um acordo que acredita-se estar avaliado em 199,4 milhões de euros, ou pouco menos de 230 milhões de dólares. A artilharia e as munições seriam enviadas à Ucrânia pela República Tcheca, chegando sem modificações ou reformas. Isso pode dar a impressão de que a Grécia saiu ganhando, mas não foi assim. Para a Ucrânia, esse acordo significava que ela estava colocando as mãos em um grande número de sistemas de artilharia, que há muito tempo são um fantasma no campo de batalha para qualquer força que tenha enfrentado eles. O obuseiro M110 pode não ser moderno ou ultra sofisticado, mas o que ele pode fazer é entregar uma quantidade massiva de poder de fogo muito rapidamente, como parte de uma guerra. Isso, de muitas maneiras, parece uma cápsula do tempo de como as batalhas eram travadas décadas atrás, em vez do tipo de conflito convencional que você poderia esperar ver nos tempos modernos. Mais unidades podem ser enviadas à Ucrânia. O Army Recognition destaca que as forças armadas gregas usam o M110A2 desde o início dos anos 1980 e tinham cerca de 145 unidades antes de anunciarem a transferência de 60 para a Ucrânia. Por décadas, esse sistema foi a artilharia de longo alcance da Grécia, mas tornou-se excedente com a modernização para sistemas padrão da OTAN de 155 mm. Para a Ucrânia, essa modernização foi uma chance de obter artilharia poderosa capaz de destruir defesas russas e incapacitar tropas ao tentarem lançar ataques. Foi um bom negócio para todos, ainda melhor para a Ucrânia, ao ver a composição dos projéteis enviados com os 60 obuseiros. A United 24 Media diz que a Ucrânia recebeu 50 mil projéteis altamente explosivos M106 como parte do acordo, junto com 40 mil projéteis M650 assistidos por foguete, e 30 mil de cada um das munições de fragmentação de duplo propósito M509A1 e das munições convencionais aprimoradas M404 que foram feitas para o M110 mais tarde em sua vida útil. Isso mostra que os obuseiros recebidos pela Ucrânia serão versáteis e poderosos, tornando-os ainda mais úteis no campo de batalha. Antes de explicarmos como, é preciso responder outra pergunta. A Ucrânia pode conseguir mais obuseiros M110 após receber o lote inicial? Sim, se as informações do Army Recognition sobre os estoques da Grécia forem corretas, a Grécia poderia transferir mais 85 M110, desde que os obuseiros restantes estejam em bom estado para serem úteis à Ucrânia. Teremos que aguardar para saber se novos acordos permitirão à Grécia lucrar com um sistema considerado obsoleto, mas que a Ucrânia pode usar para prejudicar o exército russo, que luta na Ucrânia como se estivesse nos anos 1950. Mas a grande questão é se a Ucrânia conseguirá colocar as mãos em M110 dos Estados Unidos.
Esta é uma arma americana e há uma iniciativa que permite a nações da OTAN comprarem armas dos Estados Unidos para entregá-las à Ucrânia. A lista de requisitos prioritários da Ucrânia, ou PIRL, pode ser essencial para que o país consiga mais obuseiros, caso eles se provem úteis o bastante no campo de batalha. Aliados da Ucrânia na OTAN têm usado bem o PIRL até agora. Em dezembro de 2025, eles já tinham financiado mais de 4 bilhões de dólares em pacotes para a Ucrânia, via PEL, conceito no qual a Ucrânia indica suas necessidades militares e recebe entregas diretas às linhas de frente por meio de compras dos Estados Unidos. Com o PERL, a Ucrânia pode determinar para onde vai a ajuda militar que recebe, em vez de depender da esperança de que seus aliados contribuam com armas que realmente sejam úteis para ela. O PERL pode ser o meio para acessar estoques americanos de obuseiros M110, mas talvez esse caminho não leve a nada. Segundo De Gaulle, os Estados Unidos produziram 1.100 obuseiros M110, após introduzirem essa arma pela primeira vez em 1963. O veículo também aponta que o sistema está ativo em países como Turquia, Espanha, Bahrein, Marrocos, Jordânia e Grécia. Alguns desses países, como a Espanha, poderiam fornecer obuseiros para a Ucrânia. Mas sobre os Estados Unidos, De Gaulle afirma contraditoriamente que o M110 está ativo nas Forças Armadas e também que foi aposentado nos anos 1990, restando só o M109 como obuseiro autopropulsado dos Estados Unidos. Isso transforma a questão em: o que aconteceu com aqueles 1.100 1110? Sabemos parte da resposta, pois o Real Clear Defense destaca que nos anos 1990, os Estados Unidos usaram canos gastos de M110 como carcaças improvisadas das bombas antibunker GBU-28, empregadas na Guerra do Golfo contra o Iraque. Mas isso não nos diz se ainda existem M110 espalhados pelos estoques dos Estados Unidos, apenas sem os canos, ou se os Estados Unidos descartaram as próprias unidades de artilharia durante o processo de extração dos canos. Se for o caso, a Ucrânia pode obter os exemplares americanos restantes do M110 e fabricar canos para os obuseiros. A iniciativa tcheca que permitiu à Grécia vender seus M110 à Ucrânia pode ajudar, embora isso dependa dos Estados Unidos ainda possuírem M110 e quererem vendê-los à Ucrânia via PERL, sendo uma ideia especulativa. Vamos esquecer os Cs e talvez, e focar no que importa. A chegada do obuseiro M110 à Ucrânia pode causar mudanças significativas nas linhas de frente onde for usado. Isso já torna essas armas da Guerra Fria fatores decisivos. Antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, você está assistindo ao The Military Show. Se você gosta do canal, inscreva-se para ficar atualizado. O que o M110 oferece à Ucrânia? Ele oferece à Ucrânia o poder de fogo que faltou à artilharia durante grande parte da guerra com a Rússia. Embora a Ucrânia já tivesse poder de fogo de artilharia, o M110 agora amplia a devastação contra as forças russas. Cada projétil disparado pelo M110 entrega 90 quilos, ou cerca de 198 libras de força explosiva a um alvo. Com munições assistidas por foguete recebidas da Grécia, a Ucrânia pode atingir alvos a até 30 quilômetros, ou cerca de 18,6 milhas, conforme necessário. Essa força é combinada com mobilidade, já que cada M110 é montado em um chassi de lagatas com um motor de 405 cavalos de potência, permitindo que a Ucrânia se mova, ataque e se mova novamente, cobrindo assim uma área maior do campo de batalha do que seria possível atingir com artilharia imóvel. Porém, a Ucrânia precisa fazer um sacrifício por esse poder de fogo. O Army Recognition observa que cada M110 precisa de uma equipe total de 13 pessoas, sendo 5 delas responsáveis pela operação do veículo M110, enquanto o restante segue em um veículo de carga, que transporta os projéteis usados na operação. Esse é um emprego de tropas bem grande, e isso explica por que os M110 que a Ucrânia possui estão sendo destinados especificamente para as brigadas de artilharia. Essas equipes operam um canhão que eleva de -2 a 65 graus segundo o mesmo veículo, e pode ser girado 30 graus para cada lado. O M110 tem controles manuais auxiliares para uso em caso de falha hidráulica, exigindo que a Ucrânia treine suas equipes para operá-los. A velocidade também pode ser um problema. O M110 normalmente dispara um projétil a cada 2 minutos, embora supostamente possa alcançar 2 disparos por minuto durante períodos de fogo intenso contra o inimigo. Isso pressupõe que a arma possa ser recarregada rapidamente o suficiente, já que ela só transporta 2 projéteis. Mas o M110 está longe de ser perfeito. Seu impacto é tão grande que os sacrifícios da Ucrânia para usá-la parecem quase irrelevantes. O M110 é como um cruzado forte,
seguindo os jabs rápidos que a Ucrânia lança contra posições russas com obuseiros menores e ágeis. Essa combinação de poder de fogo torna o M110 um divisor de águas, como você verá em breve. Além disso, há o preço a considerar. O M110 é antigo, especialmente em comparação ao que a Ucrânia recebe dos aliados ocidentais. Mas há razão para a Ucrânia ter pago por 60 deles, em vez de exigir doação da Grécia de suas antigas unidades. Os 230 milhões de dólares gastos pela Ucrânia em munições equivalem a cerca de 1.500 dólares por projétil potente. E isso presumiria que a Ucrânia recebeu os 60 M110 de graça. Eles precisam ser incluídos no preço. Então, 230 milhões de dólares deram à Ucrânia grande poder de fogo por um custo muito baixo. De acordo com a Defense Express, a Grécia avaliou cada um dos M110 que vendeu para a Ucrânia em 520 mil euros, ou cerca de 599 mil dólares. Multiplicando por 60, chega-se a cerca de 35,9 milhões de dólares pelos obuseiros. Assim, o custo por projétil para a Ucrânia cai para menos de 1.300 dólares. A Ucrânia só precisa atingir alguns tanques e tropas com seus M110 para que a artilharia já compense. Esse retorno sobre investimento é enorme para um país com grandes dificuldades financeiras após 4 anos de guerra com a Rússia. As dificuldades vão diminuir quando a Ucrânia receber o empréstimo de 105 bilhões de dólares prometido pela União Europeia. A BBC afirma que a primeira parcela do empréstimo pode chegar à Ucrânia em abril, mas o plano do governo de gastar 112 bilhões de dólares em 2026 ainda deixa um déficit de cerca de 45 bilhões. Tudo que a Ucrânia puder para reduzir seus custos e causar mais prejuízo financeiro à Rússia é positivo, e os M110 baratos recém-recebidos se encaixam nessa estratégia. Além disso, destaca-se a versatilidade do M110. É nesse momento que a situação se complica para a Ucrânia e Rússia. A 52ª Brigada de Artilharia, que recebeu o primeiro lote de M110, está recebendo uma arma que complementa perfeitamente as outras que utilizam em seus ataques de artilharia contra as forças da Rússia. A brigada já conta com o Bodana, fabricado no país, capaz de atacar alvos russos distantes com precisão. Esse tipo de artilharia é ideal para atingir centros de comando e controle, depósitos de munição e outros alvos estáticos na retaguarda, dos quais a Rússia depende em ataques contra as defesas da Ucrânia. O RM-70 Vampire também integra o arsenal da brigada e é usado em missões de fogo em larga escala contra equipamentos e tropas, sendo ideal contra ataques mecanizados da Rússia. O M110 amplia isso ao fornecer uma enorme quantidade de poder de fogo para as brigadas de artilharia da Ucrânia, mencionadas anteriormente. Com o obuseiro dos Estados Unidos, a 52ª Brigada de Artilharia pode atingir alvos fortificados e valiosos que o RM-70 Vampire não destrói. Isso permite que o Badana atinja alvos mais distantes que o M110, criando uma abordagem de artilharia mais escalonada do que a Ucrânia tinha antes. O Vampiro elimina unidades e equipamentos de assalto, o M110 destrói alvos fortificados na retaguarda, e o Badana enfraquece a retaguarda da Rússia, deixando os ataques futuros mais fracos e ainda mais fáceis de desarticular. A 52ª Brigada de Artilharia da Ucrânia atua no leste do país, fornecendo apoio de fogo e realizando operações de contrabateria, segundo Militani. Essa brigada também está atacando a logística da Rússia, algo com o qual os M110 também poderão ajudar. A Defense Express acrescenta que a brigada atua nos setores de Kharkiv e Kramatorsk, onde os M110 já devem estar em combate. O segundo dessas localidades é muito importante. Kramatorsk é uma das 4 principais cidades do cinturão de fortalezas de Donetsk, que se estende por cerca de 50 quilômetros, ou 31 milhas, ao longo da rodovia H20 Konstantinivka-Sloviansk. No norte desse cinturão, essa cidade deve resistir ao máximo para que a Ucrânia a use para destruir as forças russas, enquanto tentam cumprir o objetivo de Putin de tomar Donetsk e o Donbass. Kramatorsk já era um inferno para as forças invasoras russas, depois que a Ucrânia passou mais de uma década reforçando suas defesas após a campanha original de agressão da Rússia em 2014. Agora que os M110 estão em campo, qualquer concentração de tropas ou alvos fortificados relacionados ao avanço da Rússia para tomar a cidade vai ter que lidar com uma quantidade imensa de poder de fogo, para a qual eles não estão preparados. Isso mostra como a Ucrânia provavelmente está usando seus M110 agora. A Ucrânia possui 60 desses obuseiros, mas é improvável que a 52ª Brigada de Artilharia tenha todos. Mais estão à espera, e a versatilidade que o M110 oferece, devido à variedade de projéteis, abre muitas outras oportunidades para a Ucrânia. Pegue como exemplo as zonas de morte da Ucrânia.
Essas zonas de morte, que se estendem por quilômetros e estão infestadas de drones e outras defesas, já estão devastando as forças de Putin. A United 24 Media explica bem o motivo, mostrando em um material visual o que uma zona de morte típica contém, algo horrível para um soldado russo ler. Cada zona de morte tem medidas antitanque e antipessoal feitas para destruir tudo que tente atravessá-las. Além dos drones que patrulham constantemente os céus acima, há minas, valas antitanque e dentes de dragão posicionados para parar os blindados russos em seu caminho. Soldados que avançaram a pé enfrentam quilômetros de arame farpado, drones e túneis criados pela Ucrânia para emboscar russos infiltrados. O que tudo isso tem a ver com os M110? Bem, as zonas de morte na Ucrânia justificam o nome, cheias de destroços e corpos dos ataques russos na linha de frente. No entanto, o objetivo secundário delas é tornar certas áreas de território inacessíveis para as forças terrestres da Rússia. Essas forças precisam contornar, e é aí que entra a artilharia. Por meio de uma implementação inteligente de suas zonas de morte, a Ucrânia pode direcionar os soldados russos para áreas completamente abertas nos quilômetros de território entre as posições da Rússia e as defesas que os soldados do país querem atacar. Esse direcionamento leva a emboscadas. A artilharia dispara projéteis enquanto drones FPV destroem blindados e soldados sem piedade. Agora imagine os M110 disparando projéteis de quase 90 quilos nesses pontos de emboscada. Nada enviado por terra pela Rússia teria chance. Esse é o futuro da Rússia ao iniciar sua ofensiva de primavera contra a Ucrânia. As zonas de morte ficaram mais perigosas, pois a Ucrânia obteve equipamentos antigos que podem ser revitalizados, já que a principal tática da Rússia é enviar bucha de canhão e, às vezes, blindados para romper as defesas ucranianas. Táticas tão antiquadas tornam o M110 não só viável, mas devastador contra a lenta ofensiva russa, que virou presa perfeita para esse predador poderoso. Um titã da Guerra Fria foi revitalizado na Ucrânia. Se a Rússia usar estratégias antigas, a Ucrânia agora possui uma arma para neutralizar as táticas de Putin. E as chances são grandes de que a Ucrânia encontre maneiras interessantes e inovadoras de modernizar seus M110 agora que os possui. O país é especialista em modernizar os equipamentos ocidentais que recebe, e não há exemplo melhor do que o que a Ucrânia vem fazendo com seus tanques M1 Abrams. Quer saber mais? Veja nosso vídeo sobre a modernização inovadora cobiçada até pelos Estados Unidos. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossa cobertura sobre as armas mais recentes usadas pela Ucrânia contra a Rússia. Obrigado por assistir.